Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Nós estamos começando mais um mês, querido, o mês de fevereiro, e com ele eu quero abrir também uma nova série, falando um pouquinho dentro desse mês, com uma pergunta: você tem fome de quê? A minha proposta é que nós saibamos, ao longo dessas ministrações, dessa série, reconhecer as fomes que vão aparecendo dentro do nosso interior, para que a gente possa dar o alimento correto, queridos, e manter a nossa saúde espiritual, emocional em dia, manter a nossa saúde, o nosso interior bem alimentado, principalmente com um alimento espiritual, queridos, que vem justamente para que a nossa vida espiritual esteja de pé, nós estejamos próximos ao Senhor e sentindo que Ele é quem está direcionando, sustentando e abençoando as nossas vidas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e trazer a nossa mente, a nossa consciência, justamente o que é que está causando esta fome dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Vamos tentar investigar as razões, as causas que normalmente estão ligadas ao mundo espiritual e qual é o alimento correto que o Senhor, Ele manda para as nossas vidas, para que aquela fome ela seja então resolvida dentro do nosso coração e a gente possa seguir a nossa vida. Então fique conosco, querido. Se você não é ainda inscrito, se inscreva no nosso canal, Pastor Wagner Flauzino, e tenha a oportunidade de receber ministrações que farão a diferença em sua vida. E falando sobre fome, nós estamos justamente, eu estou falando agora, nós estamos dentro da nossa semana de jejum ali na igreja, então eu sei o que eu estou falando, viu? Fazer jejum, inevitavelmente você vai dar de frente com a fome, queridos, que vem como o apetite, O apetite ele vem justamente para dentro da nossa mente, e a gente começa a pensar sobre isso. E ela realmente, em algum momento, ela vai nos pegar, mas nós, como igreja, estamos nos mantendo firmes, porque nós estamos prestando um sacrifício de louvor ao nosso Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor, então isso tem sido e vai ser uma bênção em nossas vidas. Mas a fome, ela é facilmente reconhecida, a fome física, ela é facilmente reconhecida dentro de nós. Sempre que você está trabalhando, que você está dentro das suas atividades, no seu dia a dia, existem aqueles momentos onde a fome te visita e você sabe exatamente o que você precisa saber. Até uma criança sabe o que ela precisa fazer quando a fome visita o seu interior, a sua vida. Então a gente vai, nós preparamos o alimento, nós comemos algo, então aquela fome ela é sanada e a nossa vida ela continua. Mas fazer as coisas com fome, viver com fome, queridos, antes de sanar aquela fome que nós estamos passando no dia, é algo muito difícil. Fazer as suas atividades, tentar continuar realizando tudo que você colocou na sua agenda, mas com fome, ela é realmente um peso a mais que nós carregamos. A partir do momento que você consegue lá tomar o seu café, fazer o seu almoço, a sua janta, e você se sente satisfeito, então todas as outras coisas, elas são realizadas com mais facilidade. A fome ela é justamente isso, ela vem para mostrar que as nossas energias estão acabando, ela vem para mostrar para nós que nós dependemos de algo, nós temos que fazer uma parada, que nós temos que nos alimentar para que nós possamos voltar às nossas atividades normalmente que nós precisamos desenvolver. Então ela vem avisando como é que está o nosso corpo, queridos. E quando ela é sanada, ela é simplesmente um aviso, ela fica lá como um sinal de alerta, avisou, foi sanada e a vida continua. Mas quando ela não é sanada, ela começa a se transformar em um peso, e esse peso começa a arrastar muitos problemas para dentro da nossa vida. Mas a fome física, ela é facilmente reconhecível, A gente fica com fome, a gente então almoça, ou então a gente come alguma coisa. Mas a fome espiritual, diferente da fome física, ela não é tão fácil assim de reconhecer, porque ela acontece na região do nosso espírito, na região mais profunda dentro de nós. E a forma dela se manifestar, para que a gente possa sentir, ela se manifesta de formas diferentes, que nós acabamos achando que é uma outra coisa.
Então a nossa fome física, ela é uma coisa assim extremamente imediata e direta. Ela apareceu, nós reconhecemos e a gente se alimenta e ela então é resolvida. Mas a fome espiritual, que ela surge dentro do nosso espírito, no mais profundo do nosso espírito, a hora que ela vai chegar no lado mais superficial nosso, né, na nossa mente, por exemplo, no nosso coração, nas nossas emoções, até a gente conseguir entender que a causa daquilo é uma fome espiritual pela qual eu estou passando, a gente acaba entrando em muitas frias, que é justamente tentando sanar aquele problema de frente com a consequência que eu estou vendo. Então ela chega a nós de maneira um pouco nebulosa, queridos. E quando isso acontece, a gente tenta sanar essa fome com outras coisas, a gente acaba trazendo mais peso para dentro do nosso coração, mais dano para o nosso coração, porque além dessa fome espiritual, vai acontecer o problema da frustração, da decepção, porque eu estou fazendo algo que eu achei que iria resolver os meus problemas, que iria resolver essa questão dentro de mim e não está resolvendo. Então eu vou percebendo que as minhas ações, quando elas não são direcionadas por Deus, elas acabam então trazendo consequências negativas para dentro do meu coração, queridos. E reconhecer essa fome, ela precisa, para nós reconhecermos essa fome espiritual, nós precisamos estar em Deus. É em Deus onde a nossa fome espiritual ela é sanada, porque além de Ele, né, do próprio Senhor Jesus ser esse alimento, porque Ele deixa bem claro para nós que Ele é o pão que desceu do céu, Ele nos alimenta profundamente, Ele tem todas as características, todos os itens, tudo aquilo que o nosso espírito precisa, para que cada área da nossa vida, espiritualmente falando, esteja nutrida, esteja sustentada, para que através desse sustento, as demais áreas, emocional, a minha área intelectual, os meus relacionamentos, os meus sonhos, as minhas conquistas, a minha disposição, o meu ânimo, tudo que tem relação comigo, que ele esteja construído sobre esse sustento, e a partir desse sustento eu consiga então viver os sonhos e os propósitos que Deus tem para realizar em minha vida. Eu queria compartilhar com você o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 4 e o versículo 4. Esse aqui é aquele momento de tentação pelo qual o Senhor Jesus estava passando. Lembra? Ele sai lá do Jordão depois de ser batizado, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele passa 40 dias, né, e 40 noites ali, sendo tentado pelo diabo em jejum, né? Então chega o momento onde o inimigo fala para ele assim, no versículo 3: e chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba como que o inimigo de nossas almas trabalha. Ele chegou para Jesus Cristo e Jesus estava com fome realmente física, e ele falou para o Senhor: se você é o Filho de Deus, né, transforme essas pedras em pães, porque ele reconheceu a necessidade pela qual o Senhor Jesus ele estava passando, e ele quis usar aquela necessidade para enganar ele. Então ele quis mostrar que a necessidade do seu corpo físico, que era a fome do pão físico, é a mais importante em sua vida e tinha que ser sanada a qualquer custo, mesmo colocando justamente em discussão a sua identidade, que era se ele é filho de Deus. Então, se você for filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava atacando a identidade do nosso Senhor Jesus como filho de Deus, para que ele pudesse colocar algum tipo de prova, né, diante de Deus. Então eu vou tentar transformar essas pedras em pães, porque eu estou com fome, eu preciso resolver isso na minha vida. E tentando fazer isso, queridos, ele estaria pecando, né? Estaria indo contra o Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele estava realmente, sempre esteve, né, dentro da vontade de Deus, ele fala, ele descobre aquela armadilha, aquela mentira que o diabo estava contando, e ele fala para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele consegue reconhecer qual que é justamente a fome que tem que ser sanada primeiro, que é a fome espiritual, que só pode ser sanada com
a palavra de Deus. Queridos, em muitos momentos o inimigo ele faz isso conosco, ele aproveita que ele sabe que o nosso espírito ele vai passar por momentos de fome, onde nós precisamos nos aproximar de Deus, da sua palavra, da sua verdade para todas as áreas da nossa vida, e ele vai tentar aproveitar isso, esses sentimentos que acabam se confundindo dentro de nós, para mostrar que essa fome está vindo de outro lugar. Ele queria mostrar para Jesus que essa fome justamente estava vindo de outro lugar, estava vindo do seu corpo físico. E por causa do seu corpo físico, ele tinha que colocar justamente a sua identidade, queridos, trazer essa confusão para dentro, né? Ele queria trazer confusão para dentro de Jesus, relacionado à sua identidade, mostrando que era o corpo físico que precisava do alimento em primeiro lugar. Mas o Senhor, ele conseguiu ver toda essa mentira e olhar do ponto de vista de Deus, queridos. Isso acontece conosco também. Muitas vezes nós estamos tentando remediar algumas áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa área profissional, as nossas finanças. Nós estamos tentando remediar os problemas emocionais que aparecem dentro de nós, as nossas amarguras, nossas angústias, nossas tristezas, e nós acabamos tentando fazer com que esses problemas sejam sanados justamente com situações que o mundo, que essa vida, queridos, material, transitório e passageiro, oferecem para nós. Então a gente acaba achando que é mudando de lugar que as coisas vão melhorar. Nós acabamos achando que é mudando de relacionamento que as coisas vão melhorar, mudando de empresa. A gente acaba achando que é trabalhando mais que a gente vai conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. Então a gente começa a procurar coisas nesse mundo que são justamente essas pedras que o inimigo está pedindo para a gente transformar em pão. Ora, se eu sou filho de Deus, então eu vou trabalhar mais, então eu vou fazer isso, então eu começo a colocar essa confusão dentro dos nossos corações. E muitas pessoas enganadas, né, vivendo essa confusão dentro das mais diversas áreas em suas vidas, acabam dando ouvido a esse tipo de indicação, a esse tipo de confusão que o inimigo traz, e começam então a procurar. Quem nunca, né, queridos, dentro de um relacionamento que está com problema, pensou em largar tudo para lá, jogar tudo para o alto e viver uma outra coisa, e viver um outro momento? Quem nunca pensou, né, dentro de um ambiente onde, da empresa ou em qualquer outro lugar, que as coisas não estão caminhando bem, e lançar tudo e jogar tudo para cima e viver uma outra coisa? De repente, até aquele local onde você está, que você está passando por um momento difícil, é um local onde Deus abriu as portas para você estar, né, para nós estarmos, e por causa dos problemas que nós estamos passando, aquela fome espiritual, né, está vindo sobre nós, a gente entra em confusão. O inimigo ele aproveita disso, ele nos dá essas pedras para nós transformarmos em pães, e aí muitas vezes a pessoa acaba abraçando essa ideia e indo por um caminho que mais à frente vai trazer apenas peso, vai trazer apenas dor, apenas sofrimento, consequências negativas, porque acabou deixando uma bênção que Deus estava querendo criar e desenvolver em sua vida. Por isso, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo, como o Senhor Jesus teve aqui, que mostrou ao seu coração. Ele teve a certeza de que o inimigo estava tentando enganar. A sua fome principal não era física, ainda que ele estivesse com fome, sim, porque ele estava em jejum, ou no nosso caso, ainda que nós estejamos passando por problemas, sim, mas será que é esse o foco? Será que é tomando essa atitude que nós estamos pensando em tomar, que vai resolver definitivamente o problema pelo qual nós estamos passando? Por isso, nós precisamos estar em conexão com o nosso Deus, querido, com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida. Está escrito lá em João, né, no capítulo 6, versículo 51, Ele é o pão da vida, e é Ele que traz o verdadeiro alimento para nós. A partir do momento que Ele traz esse verdadeiro alimento, a sua palavra, Ele começa a mostrar para nós o que nós realmente devemos fazer. Então, quando nós estamos fazendo aquilo que a palavra do Senhor está nos mostrando, é porque nós já recebemos o sustento dEle. Aqui o Senhor Jesus, ele conseguiu vencer cada etapa dessa tentação, porque ele já estava sustentado. Mesmo que o seu corpo físico estivesse fraco por causa da falta do alimento, mas o seu espírito estava sustentado. Então as três tentações que o diabo propõe para ele, ele vai conseguindo vencer, porque ele já estava sustentado pela palavra
de Deus, que era o seu alimento. Então não se afaste, querido, da palavra de Deus, não se afaste de orar, não se afaste de buscar as ministrações, não se afaste de buscar a igreja, porque você precisa que essa palavra esteja te sustentando e ela vai direcionando o alimento correto para cada área da nossa vida, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então acompanhe conosco essa nova série e vamos agora, a partir da próxima série, da próxima ministração, falar um pouquinho sobre as fomes nas mais diversas áreas e como elas aparecem dentro do nosso emocional, dentro dos nossos pensamentos, quais são as propostas do inimigo e qual é a proposta de Deus na qual nós podemos ter verdadeira vitória. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.